Minha saudação a todos os que participam desta aventura, que é caminhar, muito superficialmente, mas caminhar pelo interessante conjunto de dispositivos referentes à lei de registros públicos e aos 4 organismos específicos de matéria registrária objeto dessa lei. Na aula anterior, nós tratamos do artigo 1º da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, abdicando, entretanto, de referir um parágrafo, o parágrafo 3º desse artigo, que foi nele incluído pela medida provisória número 881, de 30 de abril de 2019. Parece que, pelo texto desse parágrafo, melhor seria que estivesse a matéria situada no capítulo 2º desse título 1º da Lei de Registros Públicos, que é um capítulo referente fundamentalmente à escrituração. Muito embora, como veremos da leitura do referido parágrafo 3º, esta previsão englobe também a publicidade e a conservação, o que refoge um pouquinho da ideia própria de escrituração. Mas, em todo caso, não parece bem que se situe no âmbito das atribuições em geral, porque já cuida propriamente não de uma atribuição, mas do modo como os registros podem ser efetuados, publicados e conservados. De toda sorte, ele dispõe o seguinte, este parágrafo 3º, incluído no artigo 1º da Lei de Registros Públicos, por força desta medida provisória 881. Consta lá: os registros, portanto, qualquer um dos 4 mencionados no parágrafo 1º do artigo 1º, os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Portanto, deve ainda emitir-se um regulamento para estabelecer o parâmetro tecnológico a observar-se para essa escrituração, publicação e conservação. Pois bem, vamos agora ao artigo 2º, ainda no título 1º. Esse artigo 2º tem o seguinte texto: os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior, já vimos quais são: pessoas naturais, pessoas jurídicas, os 2 registros civis, títulos de documentos e registro de imóveis. Portanto, os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo dos serventuários privativos, ou seja, que exerçam exclusivamente, nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados, e serão feitos: quanto ao registro civil de pessoas naturais, inciso 1º, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2º, os dos itens 2º e 3º do artigo anterior, ou seja, o registro civil de pessoas jurídicas e o registro de títulos de documentos, nos ofícios privativos correspondentes ou, cumulativamente, nos cartórios de registro de títulos de documentos. E o registro de imóveis, inciso 3º, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Muito bem. Então, esse dispositivo tem que ser considerado à luz da vigência da Constituição da República em 1988, ou seja, a lei é de 1973, depois disso vem a Constituição da República, de 88, e nós temos que verificar se dá o fenômeno que a maior parte da doutrina chama de recepção, ou seja, quando uma norma infraconstitucional, é o caso da Lei 6.015, que é uma lei ordinária, quando uma norma infraconstitucional ou subconstitucional é recebida pela
ordem constitucional, ou seja, pela Constituição, superveniente, que lhe é posterior. Esse é o fenômeno da recepção, chamado da recepção. A doutrina, penso que sabem, doutrina controverte em saber se é possível a recepção de norma infraconstitucional por uma nova Constituição, ou se a recepção é exclusivamente no plano de normas constitucionais. Tal que, então, as normas que sejam subconstitucionais, ou seja, normas abaixo da Constituição, são apenas objeto de novação constitucional, ou seja, elas ganham uma nova raiz, um novo fundamento constitucional. Como quer que seja, chamemos-la de novação ou de recepção, o fato a considerar aqui é que há um recebimento ou não de uma norma de caráter infraconstitucional. Ou seja, chamemos esse recebimento de inovação ou chamemos de recepção, o fato é esse. Ou seja, receber significa estar em conformidade com. Ou seja, o que se quer significar é a conformidade ou consonância da norma existente, pré-existente a uma nova Constituição, com a Constituição que advém. Basicamente é isso. Bom, essa recepção ou inovação tem como contraposto a revogação, ou seja, a Constituição posterior que seja incompatível com uma legislação, com uma lei subconstitucional que lhe é antecedente, revoga essa lei antecedente. Ou seja, não é que haja aí uma crise de constitucionalidade, não é que a norma se torna inconstitucional. Ela não é inconstitucional. Ela simplesmente está revogada por contraditoriedade, ou seja, por desconformidade com a Constituição que a sucede. O oposto dessa revogação é exatamente isso que estamos designando como recepção ou novação. Pouco importa o título. Dá-se a recepção ou novação quando, portanto, a lei infraconstitucional, lei subconstitucional, a norma infraconstitucional ou subconstitucional, está em conformidade com o Código Político que lhe é posterior. Pois bem, feita essa observação, nós temos que ainda considerar a possibilidade de uma novação ou recepção formal e outra de caráter material. A formal implica a integral, completa, plenária adequação do texto inteiro, do ato normativo inteiro, à nova ordem constitucional. Já a recepção ou novação material é aquela em que a norma não dissona, não é desconforme com a nova ordem da Constituição, mas não significa que não receba, entretanto, algum subsídio, algum caráter novo, pode mesmo dizer-se assim, um novo espírito. Parece que, neste caso, o artigo 2º da Lei de Registros Públicos subsiste, ou seja, é objeto de inovação ou recepção constitucional de caráter material, ou seja, ele não subsiste inteiramente. Já é fácil ver que não subsiste inteiramente com essa referência a territórios, né, que desaparece com a Constituição de 88. Mas não é só isso. Parte do que aqui se encontra no artigo 2º precisa ser completado pela regra da Constituição Federal, artigo 236, que prevê a realização de concurso público. E é uma indicação muito conveniente para essa matéria e que vem, a meu ver, clarear esse caráter apenas material da recepção do artigo 2º pela Constituição Federal, está em que decisões recentes aclararam a incidência de uma norma que é de 2017 e que se encontra encartada na Lei 8.935, de 1994. A Lei de 18 de novembro de 1994, lei essa que é chamada Lei dos Cartórios, né? Ou Lei das Notas e dos Registros, para alguns, ou dos notários registradores. A Lei 8.935, de 1994, sobretudo nos artigos 14 a 19, possui uma indicação importante
acerca do acesso à titularidade dos ofícios registrais. E o parágrafo único, um parágrafo único do artigo 18, foi objeto de uma inclusão pela Lei número 13.489, de 6 de outubro de 2017. Muita gente conhece de cabeça essa, ou pelo menos o espírito, a direção que se pretendia, talvez, obter com esse dispositivo, que eu vou ler agora. Aos que ingressaram por concurso, esse é o texto do parágrafo único do artigo 18 da Lei 8.935, de 94. Aos que ingressaram por concurso, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta lei 13.489, de 2017, 6 de outubro de 2017. Muito provável, é facilmente adivinhável, que o que se pretendia com esse parágrafo único era manter as remoções feitas nos diversos estados. Em alguns estados, por força de disposições locais, essas remoções se faziam sem concurso público. Levado a conhecer já dessa matéria, o tribunal mais posterior da nossa ordem jurídica, que é o Supremo Tribunal Federal, já teve pelo menos 3 julgados, mais ou menos na mesma tônica. Aliás, penso eu que na mesma tônica, esse mais ou menos é um eufemismo. Interpretando esse parágrafo único, à luz do caput desse artigo 18 da Lei de 1985, lei essa que diz, preceito esse do caput que diz, a legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. E aí se interpreta esse parágrafo único de conformidade com o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal. É dizer o seguinte, as remoções reguladas por lei estadual ou Distrito Federal que estivessem conformes à Constituição, ou seja, em que se realizasse efetivamente concurso público, que houvesse concurso de remoção. Então, essa norma do parágrafo único não atende à ideia de considerar todas as remoções até 2017 como de qualquer modo, uma vez que se conformassem com as legislações locais ou a distrital, estivessem plenamente confirmadas pelo texto da Lei 8.935. Porque o Supremo entendeu, pelo menos em 3 precedentes, que eu acabo de referir, que este dispositivo deve ser lido à luz da exigência constitucional de observância do concurso público. Desta maneira, parece que deve entender-se, pois, como remate desta matéria, que o disposto no artigo 2º da Lei número 6.015 corresponde a um caso de recepção ou novação material. É um dispositivo recebido ou novado materialmente pelo Código Político de 1988. Muito bem. Eram, assim, essas as indicações breves, muito breves, efetivamente, que me pareceram pertinentes quanto ao disposto no artigo 2º. Minha saudação a todos e vamos caminhando com a Lei 6.015. Muito obrigado.